Salmo de número 46. Hoje pela manhã, eu despertei e saí de casa com este salmo inquietando minha alma. E eu gostaria de lê-lo para a sua reflexão. Como eu estava falando, eu amanheci hoje com este salmo saltitando na minha alma. E eu gostaria de refletir nele numa reflexão que raramente nós vamos sair das linhas do Salmo 46 para observar que quando confiamos em Deus, podemos desfrutar paz em meio à tempestade. Diz assim o Salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem ou se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Diga comigo: Senhor, eu quero desfrutar paz em meio à tribulação. Qual é o segredo? Como está em paz quando o mundo desaba aos seus pés? Como está em paz quando o seu mundo explode e você não pode fazer nada? Como manter um sentimento de tranquilidade quando todos à sua volta estão em crise existencial ou crises existenciais? Quando todas as afirmações, todas as previsões são de dificuldades, e você precisa continuar trilhando a rota que Deus lhe estabeleceu como alvo, sem perder a paz de espírito. Paz não é ausência de problema.
Paz não é ausência de guerras ou conflitos. Paz é serenidade em meio à turbulência. Jesus declarou um dia, dizendo: deixo-vos a paz. João 14, 27. E a minha paz vos dou. E não vos dou a paz que o mundo dá. Aí ele acrescenta: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Salmo 46 retrata um ambiente de guerra. O ambiente externo do salmista era desolador, era desesperador. Mas no ambiente interno ele demonstra um sentimento de confiança, de estabilidade, de segurança. Alguns estudiosos acreditam que esse salmo foi composto nos dias em que Senaqueribe sitiou Judá, no período do reinado de Ezequias. Se o irmão leu o segundo livro dos Reis, capítulos 18 e 19, segundo livro das Crônicas, capítulo 32, e o profeta Isaías no capítulo 36, que são textos similares e que descrevem o mesmo momento histórico de Judá, não vai perceber que a segunda maior potência mundial da época, a Síria, havia cercado Jerusalém. Ezequias reinava há alguns anos, e a esta altura a idade de Ezequias era de 32, 33 anos de vida. Havia pouco mais de 10 anos que Ezequias havia assumido o trono de Judá. Naquele período, a Síria já havia sitiado Samaria, Israel, Reino do Norte, já havia estabelecido tributos sobre as 10 tribos, e posteriormente as levaria cativas para terras distantes. Aí o segundo livro dos Reis, capítulo 18 e 19, revela que Senaqueribe da Síria já havia tomado algumas cidades fortes de Judá, e já marchava contra Jerusalém, e o texto revela que Rabsaque, porta-voz da Síria, disse a Ezequias: não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. As demais nações que eu invadi também tinham deuses, e eu os lancei ao fogo. E aí ele pergunta: onde estão os deuses? E cita algumas nações invadidas e destruídas. Ezequias, apavorado, vai orar. Manda chamar o profeta Isaías. E o Senhor toma o profeta Isaías e diz: não temas, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Esta peleja é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Mas acontece que o exército de Senaqueribe estava do outro lado da muralha. Se você ler Isaías 36, vai perceber que o número dos soldados que Deus eliminou foram de 185 mil homens. O exército da Síria era tão grande e o de Judá tão frágil, que Senaqueribe manda um desafio meio irônico, dizendo assim:
eu te darei 2.000 cavalos, se me deres 2.000 homens para montá-los. Era uma forma de humilhar, de reduzir, chacotear, expor, rechaçar. Mas em meio a essa turbulência, que o Salmo 46 surge. É interessante que os textos que eu citei relatam que Ezequias alcançou o favor de Deus, porque andou perante o Senhor mais do que os reis que lhe antecederam. Dá um toque de leve no vizinho e diz para ele: ande perante o Senhor. É por essa razão que quando Ezequias vai orar, Deus se manifesta. Mas olha o Salmo. A gente lê o Salmo de maneira esplêndida e raramente nós paramos para ver o que estava além da poesia. O Salmo é poético, mas o que era real? Qual era a realidade em torno do poeta? Eu não sei qual é a sua realidade em torno da sua vida aparentemente bela. Você às vezes me analisa pela minha pregação, mas você não conhece o que está me sitiando. Você analisa a pessoa do seu lado pela maneira como ela chegou, pelo carro que ela dirige, pelo sorriso que ela dá, mas você não conhece o sítio pessoal de cada um. Os conflitos de cada um. Mas aí vem o salmista, sua Bíblia está aberta, e declara: Deus é o nosso abrigo. Deus é o nosso baluarte. Deus é a rocha onde nos escondemos. Deus é aquele que nos cobre como a galinha que acoberta os seus pintalhinhos. Deus é o nosso refúgio. Em algumas versões o texto diz: Deus é o nosso rochedo forte. A ideia do salmista é a ideia de que nós podemos nos refugiar em Deus. Daí o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não diz: à sombra do Onipotente cometerá suicídio. Não diz: a sombra do Onipotente vai encharcar a cara de vinho, de comprimidos, de entorpecentes, para conseguir apagar e dormir uma noite. Não, não, não. A sombra do Onipotente descansará. Você está descansando? Você tem conseguido descansar? Não pergunta porque Deus me deu essa mensagem, porque Ele não tem que me dizer porque que me dá uma mensagem. Não tem obrigação nenhuma. Mas a pergunta é: se Deus é o meu refúgio e fortaleza, e é o meu socorro bem presente na angústia, por que é que a ansiedade está me consumindo? Dá uma provocada no vizinho e diz para ele: você tem um rochedo. Você tem um esconderijo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Salmo 91. O Altíssimo é a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não temas espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que ande na escuridão, nem peste que assole ao meio-dia. Porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, portanto tu não serás atingido. Por que será que nós vemos nos salmos, poesias, romantismo, graça, mas não desfrutamos da paz que o salmista expressa? Ele estava bem quando compôs o salmo, tudo estava bem na vida dele? A vida dele estava às 1000 maravilhas? Não, Senaqueribe estava do outro lado do portão. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E detalhe, veja, versículo 1 ainda: socorro bem presente. Não é socorro apenas presente, é socorro bem presente. Dá uma ideia de intensidade, dá ideia de plenitude, dá ideia de presença contínua. Socorro bem presente. Ele completamente está na hora da tribulação. A ideia de tribulação exposta no Salmo é exatamente a ideia, a partir do texto original, da realidade que eles viviam. A ideia de você estar preso, cercado, enclausurado, sem ter para onde fugir, sem ter para onde escapar, mas Deus é socorro. Por que será que a gente consegue sentir paz quando ainda dá para pedir socorro para um amigo, quando ainda dá para pedir socorro para um colega, e quando ninguém pode fazer mais nada e o único e último socorro é o Senhor, a gente desespera? Eu já vi gente querer morrer só porque não tinha mais esperança humana, agora só Deus, e o cara quer pular da ponte. Deus é socorro bem presente na tribulação. Eu lembro de uma certa feita que um conhecido nosso foi vitimado por um assalto no sentido Jacobina, motorista de ônibus, e a bala ficou cravada no crânio. Isso foi 5:30 da tarde, quando ele foi atendido. De fato, era 00:40 no Hospital Salvador, em Salvador, já em estado de coma. Lembro de semanas de oração, e lembro de um domingo à tarde, quando a filha dele me ligou e disse assim: Josué, o meu pai vai morrer. E eu perguntei por quê. Ela me disse: a neuro disse que agora só Deus. Eu disse: espera. Disse o quê? Disse que agora só Deus. Eu disse: então para de chorar. Se não morreu até hoje na mão do médico, não morre de hoje para amanhã na mão de Deus. Aguenta aí. E eu falei com ela: eu estou em Brasília, amanhã eu chego e vou ir no hospital. Quando eu cheguei, estava a família na recepção, com aquela cara de cerimônia fúnebre. Meu filho veio, me abraçou chorando e disse: pai, meu tio vai morrer. E eu ajoelhei na frente dele e perguntei: você crê no Deus que o pai prega? Creio. Então para de chorar e deixa a gente ver primeiro o que Deus quer fazer. E eu fui conversar com a neurocirurgiã. E ela me disse assim: pastor, a pressão intracraniana de um homem deve se manter estável em 12 pontos. Até 20 o cérebro resiste. Mas se passar disso, dá morte cerebral. E a pressão intracraniana do seu tio, do seu parente,
está na casa de 40, com picos de 44 pontos. Já morreu, pastor. É só desligar os aparelhos. Agora, só Deus. Eu disse para ela, repete. Ela disse, só Deus. Eu disse, repete mais uma vez. Ela disse, isso não é brincadeira, pastor. Eu disse, eu sei, estou querendo que você repita, porque isso é sério. Repete. Ela fez, só Deus. Eu disse, então é aí que eu estou me segurando. Dá licença que eu vou lá em cima. Cheguei lá, na CTI, UTI, ele estava com a cabeça inchada, roxa, aparelhos ligados, aquela respiração mecânica. E eu vi a maquininha marcando 44 pontos, pedi uma informação para a enfermeira que passou, comecei a orar, e eu disse, Jesus, eu preciso de uma resposta. Se ele vai viver, preciso mandar esse povo para casa descansar. Se vai morrer, avisa, porque ninguém aguenta isso, desliga o aparelho e deixa morrer para sepultar, mas me dá um sinal. E eu disse a Deus, são 3:55, se ele vai viver, o sinal que eu te peço é, até 4 horas faz essa pressão cair abaixo de 40. Se não cair, eu entendi. Aí eu comecei a orar, baixa troço, em nome de Jesus, desce trem, em nome de Jesus. E eu me empolguei na oração, fechei o olho, chorei, caminhei. De vez em quando alguém passava e ria da minha cara, porque o caso era um caso sem solução. De repente a maquininha bipou. Quando ela bipou, eu dei uma olhada, e ela estava marcando 38 pontos. Eu olhei no relógio, eram 4 horas da tarde. Eu disse para Jesus, já entendi. Saí arrancando aquela coisa toda da UTI. Cheguei lá embaixo, disse todo mundo para casa. Ele vai ficar vivo. Aí a filha dele perguntou, como é que você sabe? Se Jesus falou comigo. Falou como? A pressão caiu, ficou em 38. A médica subiu, voltou uns 30 minutos depois, disse já está em 32. E a pressão foi caindo, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, saiu do coma, 14, 12, saiu da UTI, foi para casa e está vivo. Porque Deus é o nosso rochedo forte, socorro bem presente. Diz aí para o seu vizinho, Deus nunca vai falhar com você. Agora veja o salmo comigo, por favor. Olha o que o salmista descreve, uma catástrofe. O salmista descreve aqui um fim de mundo. Ele diz assim, versículo 2, não temeremos. Diga aí, não temerei. Ainda que a terra se mude. Você já parou para perceber que a terra está mudando? Já parou para perceber que para nós deveria ser, pelo menos diante daquilo que a gente está acostumado, verão e é inverno? A ciência diz que aquela tsunami que ocorreu há 5, 6 anos atrás alterou a posição do Polo Norte alguns centímetros, reduziu o tempo do nosso dia, alterou o gráfico, o desenho, o mapeamento do planeta. As estações estão em processo de alteração. A Antártida está em descongelamento. Os planetas estão em movimentação. A Terra está mudando. Mas ainda que a Terra mude, que o salmista está dizendo, ainda que a tribulação seja tão grande que a terra mude de posição, nem assim terei medo. A vida do cristão não é só bonança. Esse evangelho que prega uma vida de plena tranquilidade, sem tribulação, não é o evangelho bíblico.
Crente passa dificuldade, irmão. Crente passa luta. Crente chora. Crente abre a geladeira, se tiver, e vê vazia. Crente também fica desempregado, tá? Crente também enfia a droga do cartão de crédito na maquininha, esperando que alguém tenha recebido de Deus a revelação do número da conta, para colocar um dinheiro para pelo menos comprar o pão do café de hoje à noite, e ninguém colocou. Mas ainda que a terra mude de posição, não temerei. É o que diz o salmista. Pergunta para o teu vizinho: você está com medo de quê? Olha lá, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Lembra das tsunamis? Os montes foram engolidos. Eles viraram paisagens para o Oceano Índico. Os montes foram projetados para o meio dos mares, naquelas tsunamis de anos atrás. Aí eu lembro de ter lido o testemunho de alguns irmãos naquela região da Ásia, que queriam comemorar o culto de Natal, e foram proibidos pelos muçulmanos da cidade onde eles moravam. E eles tiveram que ir fazer o culto de Natal no cume do monte que ficava fora da cidade. A cidade inteira foi devorada pela tsunami, mas eles estavam lá em cima cantando e celebrando Jesus vivo, poderoso, que nunca falha. Ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, não temerei. Isso aqui está falando de uma catástrofe natural. A terra se abala, os mares engolem os montes e mais, e as águas rugem e se perturbam. Isso aqui é um maremoto. O salmista descreve uma tsunami com um abalo sísmico, seguido de um maremoto, e ele diz assim: ainda assim, não terei medo. Vamos lá, para um pouquinho e pensa em você mesmo. Você está crente nesse nível? Está confiando nesse nível? Ou você está ficando sem dormir por coisas tão menores do que um maremoto? Você sabia que Deus está cuidando dos detalhes todos da sua vida? Vamos mais. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, lá vem um terremoto. Aqui o salmista está colocando a terra em colapso. Ele estava cercado, ele estava vendo o seu mundo ruir, ele estava vendo o seu projeto desmoronar. Senaqueribe estava do outro lado da muralha, ia invadir Jerusalém, e ele diz: o mundo ruiu, acabou, mas nem assim terei medo. Isso aqui é paz na adversidade, tranquilidade quando o mundo desaba. Agora veja o segredo dessa tranquilidade. Há um rio. Oh, aleluia! Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Jerusalém não tinha rio passando por ela, como grandes outras cidades da época. Prevendo a invasão, o historiador diz que Ezequias tampou as fontes externas e fez um arqueduto de abastecimento subterrâneo de água para Jerusalém, que dava no tanque de Siloé. Aí o salmista toma isso e diz assim: ainda que eles pensem em tampar as fontes externas,
Há um rio correndo por debaixo da cidade para abastecer a nossa casa no período do cerco. O que Deus está dizendo é: não importa se Satanás fechar as fontes onde você tirava água, se Satanás fechar as portas por onde você pensava em passar, aí Deus diz assim: fica tranquilo, eu já pensei nisso antes, já trouxe uma provisão invisível, subterrânea, inesperada, de fonte desconhecida. A ideia aqui é paz, paz na tempestade. A ideia do rio aqui traz uma sensação de suavidade, de perenidade, de tranquilidade, de água escoando suavemente. Há um rio, diz aí para o seu vizinho: a paz para você. Há um rio. Coloque assim a mão no peito e diga: há um rio cujas correntes alegram. Diga assim: a minha alma. Há uma alegria para você que não tem explicação aqui. Você tem todos os motivos para desespero e angústia, e no entanto, há um gozo fluindo em sua alma. Não há explicação terrena para essa paz, não há explicação terrena para essa alegria, mas há um rio. Jesus diz: quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão, saltarão no seu interior. Chora mandala mandagassuriei belebadagas. Levante assim a mão comigo, por favor, e diga comigo: Senhor, ministra sobre nós a alegria do Senhor. Coloque a mão no ombro do seu vizinho, ou pega na mão dele rapidinho e ministra sobre ele uma palavra de alegria. Diz: em nome de Jesus, receba alegria. Em nome de Jesus, receba conforto, gozo no Espírito. Oh, aleluia. Você já viveu aquela situação de visitar um irmão que está muito doente? Ou você vai visitar uma família que acabou de perder uma pessoa amada, aí você vai levar uma palavra de consolo. Quando chega lá, você é consolado por quem devia ser consolado por você. Há um rio. Eu visitei essa semana um pastor amigo, a esposa dele partiu para a eternidade. Pastor Vanderlei de Cafarnaum. Ela vinha sofrendo há alguns anos de um mal degenerativo, que foi paralisando os seus nervos, até paralisá-la totalmente. Ele disse que ao longo desses 4 anos, à medida que ela foi perdendo os movimentos, eles foram combinando alguns sinais de comunicação. Desde 8 meses atrás, ela já não falava. Então eles tinham sinais e gestos. E ele disse que no momento que ela passou o mal e ia partir para a eternidade, ele partiu para orar de novo, e ela só deu um sinal como se dissesse: não faz. Aí ela deu um sinal com o dedo, e ele entendeu. Ela disse assim: eu estou pronta. Quando ela disse isso, fechou o olho e partiu para o colo de Deus. Como é que alguém sofrendo há anos consegue olhar para o outro e dizer: não faz mais nada, eu estou pronto? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus.
Eu encontrei um jovem um dia, ele me disse: pastor, levei a minha mãe com câncer em estado terminal para o hospital. Quando ela foi posta na maca e conduzida pelo corredor, eu olhei para ela e disse: minha mãe, eu vou falar como Jó. Disse o rapaz: maldito seja esse dia. Ele disse que a mãe olhou para ele e disse: filho, eu também vou falar como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará sobre a terra. Como se explica isso? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Dá um toque de leve no vizinho e diz para ele: há um rio. Deus está no meio dela. Não será abalada. Volta para o versículo 2: a terra se muda, as águas rugem, os montes se projetam para os mares. Aí o salmista vem e diz assim: não será abalada. Compara o versículo 2 com o versículo de número 5, e você vai perguntar como? Se lá fora a terra mudou, os montes estão rugindo, se projetando para os mares, águas rugem, montes se abalam, por que aqui não será abalada? Não importa o que está acontecendo ao seu redor. Acontece que na cidade de Deus existe equilíbrio. Por quê? Porque Deus está no meio dela. Onde Deus está, Ele garante sustento, cuidado e cobertura. Do lado de fora o mundo desaba e as pessoas ficam esperando a sua reação. Há situações na vida que sua vida está desabando e as pessoas estão olhando para você para esperar a sua reação. Vamos ver como ele reage, vamos ver se sobrevive, vamos ver se sai dessa. Qual é a resposta que ele ou ela vai dar? E você permanece calado e ninguém entende, porque há um rio e Deus está no meio dela. Não será abalada. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Diz aí para o seu vizinho: tenha calma. Você explodiu com a mulher hoje, porque seu mundo desabou do outro lado. Explodiu com o empregado, explodiu com o marido. Ora, Deus está no meio dela. Deus não será abalada. Olha a profecia: Deus a ajudará ao romper da manhã. Se você ler Isaías 36, 37, vai ver que foi na madrugada que o anjo de Deus veio e matou os 185 mil soldados de Senaqueribe. E a Bíblia diz: quando amanheceu o dia, o arraial estava exterminado. Vamos lá? A Bíblia diz assim: não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Sabe o que é que isso significa? Segura isso, porque isso é fato, é bíblico e é profético. Enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Deus a ajudará a romper da manhã. A Bíblia diz assim: o choro, Salmo 35, pode durar a noite inteira, mas a alegria vem. Que horas? Ao amanhecer.
Há um novo dia de Deus para a sua vida diante da tribulação que você passa. Esse dia não é eterno, essa noite vai ter fim. O sol da justiça vai brilhar e vai trazer cura para a sua vida e para a sua alma, e você vai saltar como bezerro da estrebaria, porque Deus te ajudará. Ao romper da manhã, eu vou repetir, na introdução eu disse, o salmo era para Jerusalém. Senaqueribe havia sitiado Judá. Mas aí vem uma promessa, Deus trabalha. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Diz para o seu vizinho, aprenda a esperar em Deus. As nações se embravecem, reinos se abalam. Você já parou para perceber que muitas vezes nós nos damos o trabalho de responder a ameaças? As nações se embravecem, reinos se abalam, você ouve rumores e se perturba com rumores, você ouve ameaças e se perturba com ameaças, você ouve chantagens e se perturba com chantagens, mas o texto diz assim, quando ele levantar a voz, ele levanta a sua voz, e a terra se derrete. Deixa Senaqueribe falar. Deixa Datã, Coré e Abirão falarem. Deixa James e Jambres falarem, inimigos de Paulo. A última palavra é de Deus. E quando ele brada, a terra se derrete. Ninguém consegue ouvir a voz de Deus e gritar contra ele. Ninguém consegue contestar quando Deus fala. Então espera Deus bradar em teu favor. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, nossa torre forte, nosso baluarte. Já vou terminando. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que obras do Senhor? Aqui está falando do extermínio do exército. Arcos estavam lançados, carros arrebentados, soldados eliminados. Ele faz cessar a guerra até os fins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Diz aí para o seu vizinho isso, profetiza para isso, é uma profecia. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a minha herança, que de mim procede para os meus servos, diz o Senhor. Fique em pé, por gentileza. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Desculpa a insistência nisso, mas diz aí para o seu vizinho, aquiete-se. Irmão, larga de histeria.
Para de falar pelos cantos, dá licença. Para de ficar resmungando nos corredores. Vou mexer meus pauzinhos para resolver. Para com isso. Tem luta que quanto mais você mexe, mais complicado fica. Aquietai-vos. O que Deus está dizendo é: não se mexa. Saia de cena. Acomode-se. Sai da frente. É como se Deus dissesse: deixa que eu faço. E saberás que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. É preciso você parar de desespero. Esse desespero lhe tira o sono. Você caminha na casa a noite inteira. Teu marido nem dorme mais, com você se batendo nas panelas durante a noite. E tem uns que quando não conseguem dormir, não conseguem deixar também ninguém dormir perto dele. Que se você acorda, mas deixa o resto dormir. Jesus estava no deserto e havia uma multidão, pastor Idecaso falou disso aqui domingo. Uma multidão de milhares de pessoas, e na hora de fazer o milagre, ele diz assim: manda a multidão sentar. Quando é a sua hora, você tem que fazer alguma coisa, mas quando é a hora de Deus, você tem que parar e assistir Deus fazendo por você. Eu quero orar com você agora. Esta foi a palavra que Deus me trouxe na manhã desse dia. E ela caminhou na minha alma o dia inteiro. E eu me encontrei com alguém hoje que estava sofrendo, que está sofrendo. E a palavra que eu pude dizer foi: há uma paz de Deus para sua alma. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há uma paz de Deus para sua alma. Chega em casa hoje à noite e diz como o salmista: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes descansar em segurança. E preste atenção nisso: eu sou o pai e sou filho. Esses dias eu trouxe Jones para a escola e na volta passei na casa dos meus pais para tomar o café da manhã. O café não estava pronto ainda. Eu procurei uma cama, deitei e apaguei. Aí veio pai e veio mãe arrumar uma coberta para jogar sobre um marmanjo de 1,86 m. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu acordo à noite e normalmente vou no quarto do meu filho observar se está tudo bem. O que eu quero te dizer é que hoje à noite você vai dormir em paz. E enquanto você dorme, o Pai da eternidade vai observar você, vai estar ao lado da sua cama. Em alguns casos ele até puxa uma cadeira, deixa eu usar do simbolismo, e senta perto de você e fica olhando enquanto você respira. E enquanto você respira,
respira e suspira e ressona e até ronca, Jeová vai dando ordem de liberação para a sua vida e lhe faz dormir o sono dos justos, e você acordará amanhã com nova vida, novo ânimo, nova perspectiva. Ore agora e diz para o Senhor: quero essa paz do salmista. Pode orar aí com as suas palavras. Diz para o Senhor: quero essa paz do salmista. O mundo está desabando e ele está falando de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus.